E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Rapaz, que joguinho monótono do Barcelona nessa vitória por um únicozinho a 0 contra o Celta de Vigo. Celta, um time chato, insuportável, muito duro de se enfrentar, seja no Camp Nou, seja na casa deles, né? Sempre uma equipe muito forte e muito competitiva. Só que hoje, cara, aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que eu me organizei aqui muito mais do que o comum até para falar de tudo, tá? Então vamos aos pontos. Primeiro eu vou falar da escalação do Barcelona, beleza? Que o Barcelona veio pro jogo deste jeitinho aqui, com Ferran, Gavi, Dani Olmo, Lamine, Eric Garcia, Pedri, Cancelo, Martin, Cubarsí, Koundé e Eric Garcia. Tudo aquilo que a gente vem especulando nos últimos jogos se tornou verdade. Parece que o Baldé realmente virou um banco do Cancelo e o Koundé é uma peça de segurança para o Hansi Flick, né? Só que, cara, esse jogo foi... Essa vitória tem um gosto meio... Sabe? Muito sem graça, porque a gente, mano, a gente não tem o direito de ser feliz, né, mano, com o Barcelona, porque só acontece desgraça. Vai vendo, tá? Vai vendo. Então, esse foi o Barcelona que foi pra campo. Vamos começar. Começamos com isso aqui. 15 segundos de jogo, o Lamine Yamal tem uma chance de fazer o gol, meus amigos. E quase saiu o gol, olha só. O Lamine vai receber na bola aqui, como vocês estão vendo. Ele vai conduzindo ali, beleza? Ele chega aqui na cara do gol, corta o nosso cidadão aqui. E na hora de bater, ele vai fazer isso daí, que a bola quase sai do ladinho do goleiro, quase saindo no primeiro gol do Barcelona. Infelizmente não aconteceu, seria muito legal o Barcelona sair na frente do placar com 15 segundinhos. Logo em seguida, meus amigos, teve este lance aqui, tá? Do Juan Garcia, 34 segundos, tá? No relógio, se liga. O jogador aqui do Celta de Vigo dominou na frente de todo mundo do Barcelona, como é de costume. Mandou essa paulada, essa balaça. E o Juan Garcia defendeu. Ele acabou defendendo uma outra também, tá? Que foi pouco tempo depois desse lance. Que também foi uma defesa difícil. Ou seja, tudo tava encaminhando que seria um jogo de muitos gols, um jogo ali meio maluco. Mas não, né? Depois dos 30 segundos, a gente teve isso aqui de importante na partida, de relevante. Lesão do João Cancelo. O Cancelo parece que sente, ok? A posterior não, né? O quadríceps aqui, uma parte bem de cima do quadríceps, perto do joelho. Ele aponta ali, tá ligado? Ele coloca a mão no joelho, ali perto do quadríceps. Não sabemos qual que é a gravidade da lesão do Cancelo. Com 20 minutos de jogo, é uma lesão importante porque o Cancelo, nessa ausência aí do Rafinha e tudo mais, ele se torna quase que um ponta, né? O Flick, se vocês lembrarem, ele escalou o Gavi, Eric Garcia, Dani Olmo e Pedri. O que ele queria com esse meio campo e com esse ataque? Ele queria um jogador que desse vitalidade, marcação, que é o Gavi. Um jogador mais defensivo, que é o Eric. E um jogador que... na verdade o Pedri dá todo o controle, né? Mas um cara que sempre avançasse, que no caso é o Cancelo. O Cancelo vai fazer seu trabalho defensivo, mas ele vai arriscar muito ofensivamente. Com 20 minutos isso já se perde. Porque ele sai e entra o nosso querido Alejandro Baldé aos 22 minutos. E o Baldé não jogou absolutamente nada, né, rapaziada? Preocupante a nossa situação aí com o Baldé, porque é um garoto que eu boto muita fé, é um garoto que eu acho que tem muito potencial de ser um dos melhores laterais aí do mundo, só que ele precisa ser mais constante, ele precisa ser mais consistente, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu acho que até defensivamente ele não foi melhor do que outras partidas, mas porque o Celta de Vigo não conseguiu atacar direito, né, mano? O Celta de Vigo, quando ele chegou, tirando aquelas duas primeiras chances claras de gol no começo do jogo, ele não teve tantas assim, porque o Barcelona estava muito compactado, pela formação também, e pelas escalações. Então, com a presença do Gavi no time, e do Eric Garcia, o Baldé teve mais facilidade de defender, entende o que eu digo? Ele não estava tão exposto. Mas na hora de atacar, muito mal. Não conseguiu abrir tantos espaços. Talvez mais no segundo tempo, mas não no segundo. Continuando aqui, galera, aí a gente tem esse lance do Lamine Yamal, que é espetacular, né? O Pedri domina a bola ali na esquerda, né? Você vai ver que vai passar a bola para o Ferran Torres. O Ferran domina muito bem, domina tirando do defensor, olha como ele domina de letra aqui e tudo mais. Isso é uma coisa que o Ferran, se ele fizesse mais e mais e mais vezes e conseguisse converter mais gols, ele seria um atacante espetacular. Ele toca para o Lamine Yamal, que mete essa paulada de trivela e quase sai esse gol, cara, impressionante. Infelizmente, não saiu o gol do Lamine e a gente vai pro próximo lance. E o próximo lance, eu queria destacar, que é o seguinte.
Cara, que partidinha do Dani Olmo, hein, rapaziada? Eu não entendi o porquê do De Jong tá no banco, não sei o que o Flick queria. Nessa partida eu tava sentindo que o Flick tava um pouco mais receoso, se é que vocês me entendem. Eu esperava esse tipo de escalação de formação contra o Atlético de Madrid na primeira partida, sabe? Com o Gabi ali, Eric Garcia, para dar um pouco mais de compactação pro time. Mas contra o Celta de Vigo, que claramente é tentar pegar o Barcelona de calças arriadas, eu não entendi. Aí o Dani... Aí, tipo assim, por que eu falei tudo isso? Porque esse tipo de lance aqui me mostra que talvez o Dani Olmo não merecesse tanta titularidade nesse jogo. Porque olha só, o Koundé vem conduzindo, ele toca pro Dani Olmo e o Dani Olmo vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Escorregou, tentou tocar e... acertou ninguém. Meu querido Dani Olmo aí, que não fez uma boa partida. Pênalti no Lamine Yamal, infelizmente eu não achei o lance, ok? Que o Lamine sofreu pênalti, mas é um lance espetacular. O Lamine é absurdo, um absurdo o Lamine, tá? Ele saiu driblando todo mundo e o maluco chegou pá na perna dele, ele foi pra cobrança. E eu acho que a lesão que ele teve, né? A gente já vai comentar mais sobre a lesão do Lamine. Foi no lance do pênalti, não foi nem na cobrança, tá? Eu acho que o jogador chega como se um pouco na virilha, na adutora aqui da perna esquerda do Lamine. E isso pode ter machucado, né? Ter dado uma distensãozinha ali, uma ruptura. Mas o Lamine, mesmo com dor, mesmo com tudo aí, ele foi pro pênalti, mesmo assim. Cobrou o pênalti e marcou o gol. Nem comemorou. O gol mais mal comemorado do Barcelona nos últimos anos. Porque ele já corre devagar e pede substituição. Pois é, depois ele vai aqui, ó. Vou mostrar pra vocês essas imagens aqui, ó. Ele cai no chão ali, fica no chão, tá ligado? Totalmente pensativo aqui. É torcer pra não ser nada demais. Eu já vou trazer pra vocês as notícias das primeiras avaliações. As avaliações iniciais não são positivas, tá? Sobre o Lamine. Mas eu já vou falar um pouco disso pra vocês. Entra o Rony Bardghji. É aqui que eu queria comentar um negócio. Eu sou um cara que, se você acompanha meus vídeos aqui, fala que a coisa que eu mais critico no Flick é rotação de elenco. Jovens têm que jogar mais nesse time. Porque talvez até o Lamine tenha estourado só agora. Porque o Lamine não descansa. Naquele jogo contra o Espanhol ele não descansou. Em vários outros jogos ele não descansa. Ele não descansa, o Lamine. Então, tava até demorando pra ele estourar de alguma forma. E ele estourou hoje. Bem pertinho de Copa do Mundo. Muito, muito preocupante. O Rony, só assim pra jogar, né? Ele entrou ali depois do lance do gol e tudo mais. Teve uma pausa, né? Que o torcedor começou a passar mal. Olha, cara, 2 lesionados, gol de pênalti, Lamine lesionado e tudo mais. O Rony entra e um torcedor passa mal e fica com o jogo quase 20 minutos parado. Tava estranho, tá? O ambiente na Catalunha tava esquisito. Né? Essa partida tava com um cheiro meio mal. O nosso querido Rony entrou e infelizmente não conseguiu ir tão bem. Mas eu entendo porque ele não conseguiu ir tão bem. Primeiro porque ele tinha que rever a chuteira, né? O Rony escorregou algumas boas vezes no segundo tempo ali e tudo mais. Em lances que ele claramente poderia ter feito melhor. Por causa, acho que, imagina, da chuteira. Porque não é normal, tá ligado? Foi umas 3, 4 escorregões ali que não é normal nenhum jogador ter. Mas acontece que ele não conseguiu ir tão bem, né? Eu achei que faltou um pouco de incentivo criativo pro Rony. Dele partir pra cima e tudo mais, tentar arriscar mais. E ele acabou ficando um pouco mais precavido. Mas é isso, ele tem que jogar, ele tem que entrar e arriscar e ganhar confiança. Se ele não entrar, ele não ganha confiança e nem experiência. Sem confiança e sem experiência, ele não consegue jogar bem. É óbvio, mas eu fico feliz que ele pelo menos tenha jogado aí 45 minutos, né? Todo segundo tempo. No segundo tempo, de importante... Cara, teve esse lance aqui, né? Teve esse lance no final do primeiro tempo, né? Que é do próprio Rony, né? Que ele tava meio confiante ainda antes dos escorregões, né? E tudo mais, que eu acho que ele perdeu confiança depois. Ele arriscou esse balaço aqui e tudo mais, quase fez um gol. Se ele faz esse gol, ia ficar muito feliz por ele. Infelizmente, não aconteceu, tá? Chega então o segundo tempo e o Barcelona faz substituições, ok? Entra no time Fermín Lopes e só, no intervalo, ok? E, sinceramente, de importante no segundo tempo foi isso que aconteceu. Porque depois veio o gol anulado do Ferran, aos 54 minutos, que eu não entendi porque foi anulado. Ó, o Pedri tá aqui com a bola. Beleza? O Pedri tá aqui com a bola. E faz esse lançamentaço absurdo para o Ferran Torres, que mete esse balaço pro gol. Impecável, absurdo. O juiz marca impedimento. Peter, tava impedido? Me diz vocês. Isso aqui é impedimento? Não é a primeira vez que acontece, tá? Um impedimento igual já aconteceu contra o Barcelona. Onde é braço, onde é ombro aqui no final? Esse pedacinho aqui que tá impedido? Cara, o narrador
da Disney Plus ali, nesse momento falou, ah, cara, não é possível. Ele meteu algum como é que é? Caraca, esqueci a palavra. Extravasamento, tá ligado? Extravasou no meio da partida. Fala, não é possível que eu não vou desse, por causa disso daí. Que vantagem que o Ferran tem disso aí, tá ligado? Enfim, isso aqui foi a coisa mais importante que aconteceu no segundo tempo, tá? Não aconteceu mais nada. Teve os escorregões do Rony, entrou o Frank de Jong e o Marcus Rashford no segundo tempo a 73 minutos e não aconteceu nada. O Barcelona rodou a bola, teve algumas chances ali muito monótonas, não conseguiu criar mais nada. Lamine Yamal, meu povo. Lamine Yamal. As notícias que saíram recentemente dizem que a primeira impressão é que possivelmente o Lamine perde essa temporada com o Barcelona, tá? É uma lesão, aparentemente uma ruptura na posterior da coxa, onde pode tirá-lo dos gramados entre 4 a 5 semanas. Ele faz o sinal assim, né? Ele fala, dá a entender que ele fala a palavra rompeu para alguém ali da comissão médica, né? Do departamento médico ali do Barcelona. Mas pelo menos ele consegue sair andando. Ele sai andando do campo e tudo mais. E esse tipo de lesão geralmente é um mês mesmo. E se ele vai ficar fora um mês do Barcelona, ele vai perder a temporada. Porque olha aqui, né? As partidas do Barcelona só faltam essas, tá? Hoje é dia 22 de abril. A temporada acaba 24 de maio. Dá um mês basicamente aí certinho. E o Lamine ia perder todos esses jogos. E ele vai fazer falta. O Barcelona tá 9 pontos à frente do Real Madrid. Tá 9 pontos. É difícil ele perder pontos aqui contra Deportivo Alavés, contra Valência, né, apesar de ser lá em Valência, é difícil, mas jogos contra o Betis é complicado, o Osasuna fora é complicado, o Getafe fora é complicado, e tem um El Clássico, mas aqui no El Clássico pelo menos volta o Rafinha, né, então se o Barcelona conseguir manter essas duas vitórias aqui, que serão vitórias difíceis contra Getafe e Osasuna, o Barcelona vai chegar muito tranquilo com o El Clássico, porque vai ter a volta também do Rafinha. Como eu disse, não tem nada muito confirmado ainda sobre a questão do Lamine, não dá pra gente saber se ele de fato vai ficar fora um mês ou mais do que isso ou menos. Pela ruptura, pelo tipo de lesão, é padrão um mês, tá? É muito difícil ele ficar fora por mais ou menos do que isso. O que é um alívio e uma preocupação. Um alívio pra quem gosta de futebol, quer vê-lo na Copa do Mundo. É muito improvável que o Lamine não vá pra Copa, né? Quase impossível, até pela precaução que tiveram com ele também. Depois que ele sentiu ali na hora, ele já saiu. E infelizmente porque a gente vai perder ele em todos esses jogos no final, né? Infelizmente, não que tenha muita coisa pra gente disputar, porque, cara, se o Barcelona chegar com 2 vitórias pro El Clássico, mesmo que a gente perca o El Clássico, o Barcelona vai ter que perder os 3 últimos jogos, tá ligado? É só ele conseguir um empate pra conseguir ser campeão. Isso considerando que o Real Madrid vença os seus 2 jogos, né? Que o Real Madrid, o próximo adversário, eu não sei se vocês sabem, também não é nada fácil, né? É o Real Betis já o próximo adversário. É bem provável o Real Madrid com o futebolzinho que vem jogando, com o clima terrível que vem jogando, consiga ganhar do Betis lá em Sevilha, né? Fora que tem um espanhol aqui chato, tem um Sevilha, tem um Bilbao também. Então, rapaziada, a La Liga tá bem encaminhada, tá? A La Liga tá bem encaminhada. Nossa preocupação fica com o Lamine em Copa do Mundo e tudo mais. Então, rédeas finais aqui do jogo, rapaziada. Foi um jogo chato, monótono. O Barcelona fez o que tinha que fazer, venceu com o gol do Lamine. Muito mais a ficar desapontado do que comemorar. Muitas lesões, muitas coisas chatas, né? O Pedri aí, uma crítica que eu ia fazer até o primeiro tempo, eu ia falar que o Pedri já tinha uns 6, 7 jogos que o Pedri não tava nível Pedri, mas no segundo tempo eu vi resquícios desse jogador, né? Parece que quando o Lamine saiu de campo, o Pedri se sentiu na obrigação de pegar mais o protagonismo e controlar as coisas, e ele fez isso. Mas fora o Pedri, não tinha nada a comentar. O Gavi, eu gostei da partida, deu vitalidade. O Dani Olmo foi mal. O Ferran, azar, né? Naquele gol impedido dele, que ele se posicionou muito bem. Gostei da partida do Ferran. O Cancelo, azar. Martin, Cubarsí foram mais oks hoje, né? Mais seguros hoje. E o Koundé, um pouco mais seguro hoje, mas foi pouco exigido, né? E o Ron Garcia, quando teve que aparecer, ele apareceu. É isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, se inscreva, deixe seu like, beleza? Bora pra essa reta final aí de Barcelona, que provavelmente não teremos Lamine, mas quem sabe a gente veremos um pouco mais de Rony, né? Que a gente não viu a temporada inteira. Ele deve jogar mais jogos daqui pro final da temporada, né? Porque não é possível, sem Rafinha e sem Lamine Yamal, vai colocar quem? Vai ter que ser Rashford e Rony. Curioso também o Rashford não ter entrado nesse jogo como titular, né? Diz muito sobre a impressão do Flick sobre o Rashford nesse momento, onde parece pouco provável que ele fique e que a gente exerça a opção de compra nele. Mas isso é papo pro último vídeo da temporada 25-26, beleza? Até mais, eu fico por aqui.